Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Lória e nesse vídeo eu vou comentar um pouco da relação entre consumo consciente e a nossa saúde mental. Eu sei que esses dois assuntos parecem não ter nada a ver uma coisa com a outra, parecem ser dois universos diferentes, mas no fim das contas, muito da nossa insatisfação pessoal tem tudo a ver com coisas que a gente queria ter. E na maior parte das vezes a gente não tem, porque né, é complicado ter tudo que a gente queria. Mas enfim, uma coisa de cada vez, vamos lá. Esse vídeo aqui vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre consumo consciente que eu quero fazer, baseado num artigo que eu escrevi no meu LinkedIn. Eu vou deixar o link aqui embaixo. O conteúdo desse vídeo mudou real a minha vida. Então assim, ouçam de peito muito aberto, porque acho que vai ser uma contribuição muito grande, muito honesta. Vamos lá. Por que tá todo mundo tão mal? Eu não sei se você lembra, mas desde nossos primeiros anos de idade a gente já vê propaganda. A gente liga a televisão pra assistir TV Globinho e já vê aqueles puta tobogã foda, com um monte de água saindo por um monte de lugar, umas crianças mal felizes brincando com aquilo. E tudo que você quer é aquele toboágua pra você ficar brincando e ficar tão feliz que nem aquelas crianças. E a intenção da publicidade é realmente gerar esse desejo em você, né? Tudo que eles querem é que você queira comprar um negócio, compre pra eles terem mais lucro. E você já foi criança, você sabe muito bem como é que funciona. A gente compra o toboágua, brinca ali o primeiro dia com o toboágua, fica muito feliz e depois já esquece o toboágua, vê outra propaganda de outra coisa muito mais legal e é esse loop infinito chamado infância. Isso quando a gente tem dinheiro pra conseguir comprar o toboágua, né? Porque quase sempre a gente não tem. Isso sem contar que desde criança a gente é muito recompensado com presente. Então, tipo assim, parabéns, é seu aniversário, toma essa coisa. Você fez isso muito bem, toma essa outra coisa. A gente ganha mais presente do que presença como recompensa. E a gente acaba reproduzindo isso com outras crianças, então a gente educa que o material é mais importante, o presente é mais importante do que a companhia, a presença, a experiência. Tem um pai que fala bastante sobre isso no YouTube, eu vou deixar o link aqui. E outra coisa que tem muito a ver com isso é que desde criança a gente já ensina a ideia de meu, seu, nosso e dele. E é tudo muito confuso pra criança, porque a criança só vê um monte de brinquedo no chão que ela quer brincar. Se é seu, se é dele, não tô nem aí. Só quero brincar, tá no chão, eu quero brincar, acabou. E se você acha que a gente cresce e não faz mais isso, não se esqueça que a gente tava até outro dia atrás tentando comprar as blusinhas do Tumblr. Que via lá as meninas, falava assim, nossa, blusinha do Tumblr, bonita, quero uma blusinha dessa. Não sei porque acho bonito, mas sei que acho. Ela ali é bonita e ela tem. Vou comprar pra ficar bonita que nem ela. Que aí, vou me achar bonita, o cara que eu gosto vai gostar de mim, todos os meus problemas vão se resolver com a blusinha do Tumblr. E isso tudo sem contar o tanto de coisa que a gente vê os outros fazendo e queria fazer também. E isso pra mim é o que mais pega. Eu não passo dificuldade financeira, então eu fico impressionada com a quantidade de coisas que eu consigo me comparar com outras pessoas. Eu me comparo com absolutamente tudo. Eu acho de verdade impressionante a nossa capacidade de se comparar com pessoas que a gente nem conhece e nem sabe se tá bem. Como é que pode um negócio desse? Mas enfim, vou deixar um card aqui de um vídeo que eu falo bastante sobre isso. Basicamente, a lógica da meritocracia faz a gente acreditar que todo mundo tem o mesmo tempo, o mesmo dinheiro, a mesma estrutura familiar, enfim. Todo mundo tem as mesmas oportunidades. Então, tudo que você conquistar tem que ser mérito seu esforço, do seu desempenho. E aí, o que acontece na prática é que você vê uma menina que estudou com você, com uma proposta de trabalho muito boa, e você até achar legal, mas você queria mesmo que fosse com você. Ou você vê uma vizinha sua entrando na faculdade super foda, e na mesma hora pensa, se eu tivesse me esforçado mais, eu também ia conseguir. Não interessa que a menina tinha 12 horas a mais por dia pra se dedicar aos estudos, e você tinha que fazer hora extra todos os dias. Você ainda se sente inferior. Você vê ela se dando bem e já pensa duas coisas. Ela com certeza tá muito feliz e muito grata, tá saltitando de alegria, todos os problemas da vida dela agora acabaram. E 2, eu sou um fracasso. Se eu tivesse tentado mais, eu teria conseguido, mas eu não sirvo pra nada. E a ideia da meritocracia, do esforço, não sei do que, já existe há muito tempo, só que as redes sociais só pioraram esse processo, porque agora a gente sente inveja e desejo de coisas que nem estão sob o nosso controle, tipo assim, a intimidade da vida alheia, a namorada, a mãe, a casa, o banheiro, enfim, a gente sente vontade, desejo de tudo vira fonte de desejo com as redes sociais. O ponto é, essa lógica tá fazendo todo mundo ficar doente, porque a gente se sente em débito o tempo inteiro. Não importa o quanto a sua família tenha melhorado financeiramente, o seu currículo, a sua alimentação, a sua disposição, os seus relacionamentos, a gente não conhece a sensação de abundância. A gente nunca sente que tem coisas. A gente sempre sente que tá faltando. Mas, gente, agora é que o negócio fica louco mesmo, entendeu? Agora é fritação mental. Presta atenção, porque o negócio é
louco. Quando eu descobri isso, minha vida mudou. Jamais seria a mesma, presta atenção. Toda essa cultura que a gente tem da meritocracia tem uma relação muito forte com a nossa ideia de desenvolvimento, sabe? Da aula de geografia, que tem os países subdesenvolvidos, em desenvolvimento e desenvolvidos. Se você não conhece, é um jeito simplão de categorizar a qualidade de vida, economia e política de um país. Tipo assim, Moçambique, subdesenvolvido, Noruega, desenvolvido, enfim, é um jeito assim mais superficial de categorizar um país. Agora, o que você não sabe é que esse papo de desenvolvimento começou com uns doidos que meteram um migué depois da Segunda Guerra Mundial e tá todo mundo nessa até hoje, amiga. E eu não tô sabendo lidar com essa informação até agora. Basicamente, eles falaram o seguinte: gente, tem muita pobreza no mundo, entendeu? Tá realmente complicado, mas agora a gente tem a tecnologia. E se todo mundo continuar se esforçando, sabe, se empenhando mesmo e trabalhando muito, em breve todo mundo vai sentir que tá num país desenvolvido. Não vai ter mais desigualdade. É só continuar trabalhando. É isso, galera. Bora trampar. Então, esses caras basicamente prometeram qualidade de vida, como se todos os países um dia fossem ser desenvolvidos, era só questão de tempo e só continuar trabalhando, enfim. Mas a única galera que realmente se deu bem com essa história foram eles mesmos, porque a lógica é a seguinte: eu tenho muito dinheiro e tem uma galera aqui que é muito pobre. Então eu vou convencer essa galera aqui de que se eles trabalharem muito, eles vão conseguir ter a mesma qualidade de vida que eu. Mas quem decide a qualidade de vida deles sou eu. E eu não quero que eles tenham qualidade de vida, porque eu quero eles continuarem trabalhando pra mim. Muito mais do que o ideal. E é assim que a gente tá vivendo a vida até hoje, galera. Em outras palavras, no sistema político e econômico que a gente vive hoje, só existem povos ricos porque existem povos sendo explorados para sustentar essa estrutura. A gente aqui, enquanto brasileiro, viveu isso desde sempre. O Brasil era colônia. Então, desde que o país existe, ele é explorado. Os europeus chegaram aqui, pegaram os recursos naturais, fuderam com a vida de todo mundo e poucas. Era isso. Então, gente, eu preciso contar essa novidade pra vocês. Não vai ter essa de todos os países desenvolvidos e ter eles para sempre qualidade de vida para todo mundo, não. Pelo menos não enquanto o nosso sistema político sempre priorizar o dinheiro. Inclusive, se todo mundo da população tivesse o mesmo poder financeiro e social que a elite tem, o mundo ia acabar em meses, porque é real, o planeta não tem recurso natural para tanta exploração. O mundo é, tipo, realmente acabar. E a gente tá meio que buscando isso, porque todo mundo quer meio que ser elite, só que a elite é meio doida. Então, assim, gente, tá uma situação complicada, viu? Vou falar pra vocês aqui. E digo mais, desenvolvido é o meu grilo, meu anjo, porque tem um monte de pesquisa já que fala que o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, que mede a qualidade de vida dos países, é super precário. Então, assim, tem vários elementos que faltam pra saber se aquela galera realmente tem qualidade de vida e mais. Quando a gente lê um povo como subdesenvolvido, é muita prepotência, tem que ser muito, muito colonizado, muito eurocêntrico pra se achar mais desenvolvido que uma outra civilização. É violento falar isso. O que eu quero trazer pra esse vídeo é, se a gente quiser realmente consumir de forma consciente e se a gente quiser realmente ficar bem, a gente tem que rever os nossos valores mais fundamentais enquanto ocidentais, que tá construindo essa narrativa aí toda errada. Porque essa cultura da meritocracia e do desenvolvimento faz a gente se sentir concorrente o tempo inteiro. A gente não consegue mais ficar feliz pela coleguinha. É sempre ela conseguiu, eu não consegui. Isso é dela, isso não é meu. Aquilo é certo, isso é errado. É uma dualidade sempre muito forte, tudo é sempre muito polarizado. Para pra pensar 5 segundos no que você considera seu de verdade. O que é uma coisa sua? Uma coisa que você comprou com seu dinheiro? É o seu corpo, seu conhecimento, alguma coisa que alguém te deu? O que significa que uma coisa ser sua? E por que ela é sua? Hoje eu consigo ver de forma muito mais clara como eu depositava tempo, energia e dinheiro pra ter várias coisas que eu podia chamar de minhas e muito mais coisas, inclusive, do que eu de fato precisava, do que eu queria, do que ia ter um benefício a longo prazo. Porque vamos ser honestos e falar que a maior parte das coisas que eu considero minhas são coisas que, na verdade, eu só comprei. E eu só comprei porque eu sentia que aquilo ia ter algum tipo de validação social. Tô indo longe agora, vem comigo nessa. A gente tem muita dificuldade em consumir com responsabilidade, de consumir alguma coisa que realmente vai me fazer bem, inclusive a longo prazo. A gente compra muito por validação social pra sentir parte de algum grupo. Então, eu quero ser o tipo de pessoa que usa essa marca, ou eu quero ter isso para as pessoas me acharem mais bonita. Aqui no Ocidente, a nossa ideia de meu é uma coisa muito de posse, de poder, sabe? É uma imposição muito grande e ninguém ganha nada com isso.
tipo, ninguém mesmo. Então, se faz agora essa pergunta, o que realmente é seu? E mais do que isso, por que isso só é seu? Eu, por exemplo, tenho coisas que eu sei que é muito mais positivo se eu não compartilhar. Por exemplo, minhas calcinhas, meu coletor menstrual, meus brinquedos eróticos, são coisas que eu realmente não quero dividir. Mas e o resto? Por que eu não quero que outras pessoas usem as minhas coisas se 90% das vezes eu só uso uma de cada vez, elas ficam encostadas a maior parte do tempo? Por que eu tenho que ter vários de várias coisas, meu irmão tem que ter vários de várias outras coisas, minha mãe tem que ter várias de várias outras coisas? E cara, eu não tô indo muito longe, mas realmente isso é tão enraizado na gente, a gente tem tanto ciúme das nossas coisas que a gente não consegue pensar a outra pessoa usando aquilo simplesmente porque ela também precisa. Eu vou deixar na descrição desse vídeo 2 links muito legais, 2 podcasts incríveis. Um é sobre filosofia do bem viver e o outro é sobre filosofias africanas, que fala sobre Ubuntu. Esses 2 podcasts vão aprofundar muito mais vocês, as ideias que eu quero falar basicamente aqui, mas é muito sobre isso, assim, sobre como aqui no Ocidente essa dualidade é muito mais forte, esse senso de individualidade é muito mais forte, nunca é sobre o grupo, sendo que nessas outras linhas de pensamento o coletivo sempre é a prioridade. Até na ideia de meu ainda tem um pouco da ideia do coletivo, uma coisa impensável pra gente. Vou deixar aqui, por favor, ouçam, é muito especial. E o que eu acho mais louco de tudo isso é pensar que esses povos, eles trabalham muito mais em função do coletivo, enquanto aqui a gente lida com todo mundo como se fosse nosso concorrente. A gente quer a validação e aprovação das pessoas. A gente acha que tudo é pra mim e que eu sou o centro do universo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir sobre a diferença entre viver na ideia da escassez e da abundância, mas eu vou dar aqui um exemplo muito prático. Quando eu fazia arquitetura, eu senti uma concorrência muito mais forte entre os alunos. Então todo mundo meio que ficava naquele clima de disputa. Quando tinha um trabalho, por exemplo, pra fazer, e tinha um grupo em específico que tinha uma informação que podia beneficiar a sala inteira, ele não falava essa informação. Ele guardava só pra aquele grupo se destacar. E essa é uma pessoa que vive na ideia da escassez, que é tipo assim, vou aproveitar isso aqui agora, porque só Deus sabe quando eu tenho uma outra oportunidade dessa. Quero me destacar. O individual é a prioridade, eu preciso fazer o meu. Quando eu voltei pra faculdade pra fazer outro curso, eu já sabia como isso prejudicava a faculdade inteira. Então eu já fui com uma outra cabeça, eu já fui pensando assim, eu vou compartilhar tudo que eu puder. Comecei a mandar anotação, link de coisa e tal. Em pouquíssimo tempo, todo mundo foi compartilhando também. E todo mundo agora tem acesso a todas as informações que podem ser boas, que podem contribuir pro trabalho, pra vida, enfim, de qualquer pessoa. E isso é a filosofia da abundância. É saber que todo mundo tem tudo. Se eu tenho uma coisa, eu te dou e você também tem. Se você tem uma coisa, você me dá e eu também tenho. E assim todo mundo tem tudo. É a mesma velha história de se eu planto limão, ela banana e ela laranja, não vale mais a pena eu dar um pouco de banana pra ela dar um pouco de limão pra outra e todo mundo ter todas as frutas do que cada uma só ter um tipo de fruta? Eu estou viajando fortemente nesse vídeo. Eu não vou conseguir negar. Eu sei que parece loucura, mas é muito real, cara. Enquanto a gente vê na lógica do mérito, do desenvolvimento, da competição, a gente vai se sentir em débito, a gente vai ficar sentindo inferior, sempre vai falar que a pessoa tá melhor do que eu. A gente vai continuar se sentindo perdendo, se sentindo inferior, sentindo que fez menos, se sentindo que, poxa, só eu sou uma bosta. A gente precisa mudar as nossas prioridades, tanto pra consumir com responsabilidade quanto pra ficar bem, cara. A gente tem que encontrar outras fontes de prazer, outras fontes de satisfação pessoal. Tudo que a indústria quer é você mal, cara. Porque felicidade e sucesso vende. Por favor, confie em mim. A gente perde a vida inteira sentindo que queria ser alguém na vida, quando a pessoa que a gente considera que é alguém na vida tá pensando exatamente a mesma coisa. Ninguém tá bem, tá todo mundo mal, já dizia a Júlia. Gente, eu sei que esse vídeo parece assim, real, papo de louco, que eu andei pra lados muito diferentes pra falar sobre ficar bem, sobre consumo consciente, mas essas coisas se relacionam muito. Eu queria só trazer o quão político é comprar com consciência, o quão político é ficar bem, sabe? Isso é só realmente uma introdução, só queria que vocês tivessem escutado falar alguma coisa sobre o consumo consciente antes de eu falar de forma mais prática sobre isso. Eu quero realmente gravar um vídeo pra cada tema e mostrar como que a gente pode comprar conscientemente em todos os âmbitos da vida, mas eu precisava gravar esse vídeo de introdução porque, de verdade, tá todo mundo mal e tá todo mundo mal pelas mesmas razões. É muito louco. E pra finalizar, eu só queria lembrar que consumo consciente é uma malha de hábitos e de crenças saudáveis que prioriza
o coletivo, prioriza a natureza, coloca o homem como parte da natureza e não como centro dela, preserva os recursos naturais, não contribui para a exploração de nenhum animal ou pessoa e tem como intenção reduzir os danos que infelizmente são inevitáveis enquanto a gente existir nesse tipo de organização social, nesse tipo de política, nesse tipo de sistema, que é basicamente o que visa o lucro, custe o que custar. E é por isso que eu acho que consumir de forma consciente é tão urgente, porque a gente não sabe quando vai ter uma reforma política grande que repense as prioridades, mas a gente, enquanto cidadão, pode comprar conscientemente na próxima compra, sabe? A gente pode mudar nossos atos agora, daqui 5 minutos. A gente já tem poder de transformação enquanto indivíduo e, consequentemente, enquanto grupo. Você gasta menos, preserva recursos naturais, não contribui para a exploração de ninguém e ainda encontra fontes de prazer que são sustentáveis. E não no sentido de serem ecológicas, mas no sentido de realmente terem sustento, sabe? De ser uma coisa a longo prazo. Conseguir se manter. E a última observação que eu queria fazer é, gente, é claro que com certeza saúde, educação, lazer, etc. deveriam ser direitos básicos. Mas de acordo com esses índices de qualidade de vida alternativos, não existe uma relação direta entre quanto de dinheiro você pode gastar e o seu bem-estar. Os povos que realmente têm mais qualidade de vida e realmente têm mais bem-estar são os que, além de tudo isso, se sentem protegidos, criativos, acolhidos, compreendidos, principalmente amparados. Não dá pra falar sobre qualidade de vida sem falar sobre afeto. Bem-estar e saúde mental de verdade tem a ver com a qualidade das nossas relações sociais, com como a gente se enxerga, como a gente lida com o mundo, com a nossa espiritualidade, com intimidade, enfim, com várias outras coisas que ninguém põe na conta, mas que são muito mais importantes do que, de fato, o ato de ter dinheiro para comprar algo. E para finalizar, eu entendo que a aplicação disso é muito diferente dependendo do seu recorte social, do seu recorte de classe, enfim, de vários outros recortes que a gente pode fazer. Eu, por exemplo, tinha o sonho de ter dinheiro suficiente para poder pagar a conta num date. Isso é uma coisa para outra discussão, mas eu realmente precisava trazer isso de forma mais abrangente pra gente conseguir fluir um pouco com esse assunto. Mas eu só quero trazer minha perspectiva, entendo a complexidade disso tudo. Putz, isso aí dá papo pra 10 livros no mínimo, mas eu precisava compartilhar minha perspectiva disso, principalmente baseado no livro do Alberto Acosta, que é O Bem Viver. Enfim, leiam, ouçam os podcasts. Por favor, não desistam de mim. Eu juro que eu não sou tão louca quanto parece. Talvez eu seja. Vocês são foda. Zerei a bateria de todos os meus equipamentos. Um beijo e paz.